vai lá para os Estados Unidos e aí falar sobre outros assuntos dos Estados Unidos, porque o Senado dos Estados Unidos começou a votar na noite de domingo para conseguir avançar na aprovação do orçamento e destravar a paralisação governamental que afeta programas e instituições federais há 40 dias. Hoje, 42 dias e agora com uma situação um pouco mais positiva para cá, para o presidente Donald Trump, que certamente amanheceu hoje respirando um pouco mais tranquilo. Segundo o New York Times, senadores democratas disseram ter garantido esses votos para criar esse consenso e financiar os equipamentos federais norte-americanos até até janeiro, de 2026. O Senado conseguiu isso. Falta a Câmara agora. O shutdown do governo dos Estados Unidos é o mais longo da história do país. O impasse entre o presidente Donald Trump e o Congresso afeta milhões de cidadãos, paralisa programas federais e ameaça o ritmo da economia do país. O acordo entre os senadores prevê a reintegração dos servidores federais demitidos por Donald Trump e estabelece mecanismos para impedir novas dispensas semelhantes no futuro. O pacto também busca assegurar o financiamento dos programas de auxílio alimentação até o ano fiscal de 2026. Os democratas também querem que todos os funcionários públicos recebam os salários referentes ao período em que ficaram parados. Após debate de aprovação no Senado, a medida terá de ser aprovada também pela Câmara dos Deputados. E a expectativa é que, após a reabertura do governo, os líderes republicanos das duas casas iniciem negociações com os democratas sobre as propostas ao longo das próximas semanas. Quem vai trazer mais informações sobre como amanheceu o presidente Donald Trump é o observador da Casa Branca, o Fernando Hessel. Hessel, prazer falar contigo hoje dela mesma, da Casa Branca. Bom dia. Bom dia, bom dia. Você falou que o Trump acordou. Eu não sei se ele acordou ainda. Acho que ele deve estar descansando um pouquinho, porque são 6h30 aqui nos Estados Unidos. Nós estamos com 2 horas de diferença. Mas com certeza aposto e ganho que ele deve ter reduzido um pouquinho a sua medicação para dormir um pouquinho mais tranquilo. Mas existe, Nath, um longo caminho pela frente, né? É interessante que até mesmo alguns concorrentes do Metrópolis ontem mesmo se desesperaram um pouquinho e disseram que acabou o shutdown. Não acabou o shutdown continua. A paralisação continua e os seus estragos ainda permanecem nos Estados Unidos, como os voos, enfim, uma série de problemas acarretados aí por esse recorde do governo americano, especificamente da administração Donald Trump. Como você bem disse, isso vai ao Congresso, né? Os deputados vão ter que aprovar isso ou não. E o detalhe é o seguinte, há um recesso parlamentar aqui. Não é só privilégio do Brasil de não ter, de ter um momento de folga, né? E o que está acontecendo é que o speaker do Congresso americano, a gente chama de speaker aqui, que seria equivalente ao presidente da Câmara do Brasil, ele convocou os deputados para comparecerem a partir de segunda-feira para poder, enfim, pautar esse novo, não digo orçamento, que é uma coisa também a ser corrigida, né? É um financiamento a curto prazo para poder depois debater e discutir isso no final de dezembro deste ano. Ou seja, é apenas um band-aid aí, né? Uma coisa precária para poder pelo menos garantir o salário dos funcionários e 2 programas assistenciais que existem aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas, Tati, até me falam assim, existe Bolsa Família nos Estados Unidos? Não é uma coisa só brasileira, não. O americano também conta com um tal de Bolsa Família, não leva esse nome, evidentemente, mas a gente tem 2 programas importantíssimos, que um é a questão da saúde, que são os benefícios financeiros junto às empresas de seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. Daí a gente está falando de seguros privados, ou seja, o governo põe dinheiro, subsidia os planos de saúde, e tem o SNAP, que é um benefício também financeiro de alimentação ao americano numa faixa de renda baixa ou até mesmo dos desempregados. Mas tem um longo caminho pela frente e uma discussão
lá em dezembro. Então, a gente só pode dizer que acabou o shutdown a partir do momento em que se consegue aprovar isso no Congresso americano. O Senado passou, agora precisa do Congresso, e aí o que está acontecendo é que o Donald Trump está oferecendo um vale de $10 mil para o congressista que antecipar o retorno das suas férias para poder votar essa matéria. Ô, Hessel, tem vários pontos aí também dificultadores, né? Ação de Graças está chegando, é um feriadão dos mais importantes, se não for o mais importante. Enfim, tem o 4th of July, tem um monte de feriado importante para os americanos, mas a Ação de Graças é fundamental, né? Dia 27 de novembro de 2025, então tá chegando. E imagino que tenha uma paralisação também, né? Que vocês folguem, enfim, tenham escalas diferentes. E depois, claro, tem o final do ano. A gente também tem aí nos Estados Unidos, claro, veio daí Black Friday. Tem um montão de pontos importantes que vão diminuir o trabalho dos parlamentares, assim como acontece no Brasil. E assim como acontece no Brasil também, há uma discussão gigantesca, claro, dos deputados, dos senadores. Nos Estados Unidos tem basicamente dois lados, né? Tem os independentes, mas principalmente deputados democratas e republicanos que ficam ali discutindo o que para a aprovação do shutdown, do fim da paralisação, eles precisam concordar com diversos ali, eles aproveitam esse momento dessa discussão e desse embate com o presidente para conseguir aprovar coisas importantes para cada um desses lados. E aí é super difícil porque eles precisam entrar em algum tipo de concordância para daí chegar também a uma concordância em relação ao presidente. E, além disso, depois que se concorda com tudo, vota tudo e acaba a paralisação, aí tem a parte difícil para o presidente americano, que é de conseguir administrar todas essas aprovações também, né? Então, assim, mesmo quando acabar a paralisação, aí é um governo que precisa se reorganizar para conseguir cumprir tudo que foi aprovado, né? É bem interessante, é bem complexo, existe um aranhado de situações que precisam ser bastante analisadas. Como você disse, esse é um período de holidays aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, hoje na verdade é feriado nacional nos Estados Unidos, que é o Veteran Days, ou seja, é o dia dos veteranos, ninguém trabalha hoje, né, principalmente a máquina governamental, as escolas dispensam seus alunos, enfim. Então tem isso. Depois vem o Thanksgiving, que é o dia de ação de graça, que toma aí praticamente uma semana. Então é um feriado atrás do outro que realmente acaba dando uma morosidade na questão das votações. Mas quando eles querem votar, eles votam. Não tem, é um copy-paste do Brasil. Não tem diferença nesse sentido. Mas o que é importante a gente trazer aqui, e como eu disse, que é um super band-aid, né, um emergencial, um financiamento, o que precisa ser feito, na verdade, a lição de casa que precisa ser feita é o orçamento. Não adianta apenas você só garantir o salário justo dos funcionários, pagar retroativo, garantir o sistema de alimentação e de saúde, mas existem outros fatores estruturantes dos Estados Unidos que são importantes, que devem constar no orçamento. A gente não está falando de nenhum ajuste, por exemplo, pegando a questão do benefício de alimentação, você tem ajuste de inflação, você tem investimentos da infraestrutura dos Estados Unidos. Então, existe uma série de coisas que precisam ser votadas o mais breve possível. Ou seja, na verdade, ele só está garantindo salário e dinheiro para o povo que está passando fome pelas ruas dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa para se vibrar. E existe, na verdade, da aprovação desse financiamento, assim, aprovação do Senado, ainda falta o Congresso. É, na verdade, uma derrota para o governo, porque o que está sendo garantido agora era uma pauta, na verdade, infelizmente, contrária do presidente Donald Trump. O que o Donald Trump quer, na verdade, é eliminar os programas de Obamacare, de Medicaid, quer eliminar também a questão do SNAP, que é o Vale Alimentação para as classes mais necessitadas aqui dos Estados Unidos. Isso a gente não pode esquecer. Então, até dezembro, a gente tem aí uma situação bastante precária, e isso vai ser discutido em dezembro. E os republicanos, ou seja,
os políticos ligados ao Donald Trump já disseram que eles vão ter dificuldade de votar a favor da continuidade desses programas sociais aí, muito levantados pelos democratas.